Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula nós iremos trabalhar com os ângulos externos de um triângulo, tá? Vamos aprender a calcular os ângulos externos, os ângulos do lado de fora do triângulo. Na aula passada nós trabalhamos um pouquinho com os ângulos internos de um triângulo. Vimos na aula passada que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. E hoje nós vamos começar a trabalhar com os ângulos externos, mas precisamos do conhecimento da aula anterior para que essa aula tenha êxito, que vocês possam entender um pouco melhor, beleza? Então, se você não assistiu a aula passada falando da soma dos ângulos internos de um triângulo, recomendo que vocês assistam primeiro, beleza? Então, um forte abraço a todos aí. Vamos para a aula, papel e caneta para fazer as suas anotações, beleza? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Nessa aula, nós iremos estudar o teorema do ângulo externo de um polígono. No caso aí, nós vamos começar a trabalhar com triângulo, tá bom? Então, nós vamos estudar o ângulo externo, o ângulo de fora do triângulo. Na aula passada, nós trabalhamos com a soma dos ângulos internos, que eram esses três ângulos aqui. E nós vimos na aula passada que a soma desses três ângulos totalizavam 180, beleza? Nessa aula, nós vamos começar a trabalhar com os ângulos externos de um triângulo, tá legal? Então, preste muita atenção no teorema, na regrinha, beleza? Regrinha fala o seguinte: em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. O que seria esse não adjacentes? Que não estão encostados nele, tá legal? Que não estão encostados no ângulo. Então vamos lá. Presta atenção. Eu tenho aqui o ângulo externo. Este daqui seria o meu ângulo interno, o ângulo de dentro, beleza? O ângulo externo seria esse ângulo E aqui. Esse ângulo E, ele é igual à soma dos ângulos não adjacentes, ou seja, dos ângulos que não estão encostados. Quais são os ângulos que não estão encostados? São os ângulos da frente, ou seja, este ângulo e este ângulo, tá legal? Então, observe aqui que o ângulo E, que é este ângulo aqui, é igual o ângulo A, certo? Mais o ângulo B. Tá legal? Então, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos da frente. Beleza? Vamos fazer isso aí com números para vocês verem que é muito tranquilo. Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Nós temos aqui um triângulo, nós temos aqui o ângulo A, nós temos aqui o ângulo B, nós temos aqui o ângulo C. Tá legal? Tá falando que o ângulo externo, que é este daqui, é igual à soma dos ângulos. Quem que é a soma dos ângulos? O 2x mais o 4x. Certo? Agora é só fazer a continha para calcular o valor de x. Então, o que eu tenho aqui? 2x mais 4x são 6x. Então, 120 é igual a 6 vezes x. Eu preciso deixar a letrinha x sozinha.
Então, eu preciso tirar o 6. O 6 ele está multiplicando. Ele vai para o outro lado pela operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, vai ficar 120 dividido por 6 é igual, aí a gente abaixa o x. 120 dividido por 6 dá 20. Então, 20 é igual a x. Beleza? Agora que nós encontramos o valor de x, vamos determinar todos os ângulos. Aqui eu tenho 2x, ou seja, 2 vezes x. Então, eu vou ter 2 vezes o x. Quem que é o x que eu acabei de calcular? 20. Então, 2 vezes 20, 40 graus. Então, este ângulo aqui mede 40 graus. Vamos fazer este daqui, o ângulo 4x. 4 vezes x. Então, vai ser o 4 vezes ao x. O x eu acabei de calcular, que é o 20. 4 vezes 20, 80. Então, este ângulo aqui é 80 graus. Beleza? Então, quanto que vale esse ângulo aqui, ó? Mentalmente. Esse ângulo de dentro que eu estou pintando de vermelho. Quanto que vale esse ângulo? O que vocês conseguem observar neste desenho? Este desenho, ele representa meia circunferência. Não é isso? Nós vimos nas aulas anteriores que meia circunferência representa 180 graus e que uma circunferência inteira representa 360 graus. Então, se esse ângulo todo que eu grifei de amarelo vale 180 e a parte de fora vale 120, quanto que vale esse ângulo de dentro que eu grifei de vermelho aqui? É quanto que falta para 180, né? Eu tenho 120 fora, então quanto que tem que ter aqui dentro? 60. Beleza? Então, eu descobri aí os 3 ângulos desse triângulo. Vamos aí para o próximo exemplo. Nesse exemplo, a mesma coisa. Nós temos que a medida do ângulo externo é igual à soma dos ângulos da frente, né? A medida do ângulo externo é igual à soma dos ângulos da frente, digamos assim, tá bom? Então, vamos lá. O meu ângulo externo é o x. Então, a medida do meu ângulo externo é igual à soma dos ângulos da frente. Então, eu vou ter aqui a 40 mais 60. Então, x vai ser igual a 100 graus. Então, vamos pensar numa coisa agora. Se o x vale 100, o x é o ângulo de fora, beleza? Quanto que vai valer esse ângulo de dentro aqui, que eu vou pintar de verde? Reparem que esse desenho, o ângulo de dentro e o ângulo de fora, ele formou aí meia circunferência, né? E nós vimos aí no exercício anterior que meia circunferência equivale a 180 graus, certo? Então, se o ângulo de fora é 100, o ângulo de dentro é quanto que falta para 180, que neste caso é 80. Percebam aqui que eu tenho o ângulo de dentro. Se eu pegar o ângulo interno mais o ângulo externo
Então, eu tenho aqui o ângulo interno mais o ângulo externo. O ângulo interno é 80. O ângulo externo é 100. Se eu somar o ângulo interno com o ângulo externo, eu sempre vou ter 180 graus. Porque o ângulo interno juntado com o ângulo externo, perceba que ele forma meia circunferência. E meia circunferência totaliza 180 graus. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Esse exemplo aqui é bem parecido. Vamos supor que eu queira descobrir quanto que vale este ângulo. Eu posso fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira é somar os ângulos internos. Vamos somar os ângulos internos, que é o ângulo R mais o ângulo S. Essa explicação é da aula passada, né? Mais o ângulo T. Se eu somar os três ângulos internos, pelo que nós vimos na aula passada, a soma dos três ângulos internos é sempre 180 graus. Então, o ângulo R mais o ângulo S mais o ângulo T, isso totaliza sempre 180. Beleza? O ângulo R, nós sabemos que é 30 graus. O ângulo S, nós sabemos que é 75 graus. E o ângulo T, nós sabemos que é o ponto de interrogação, né? Então, para descobrir quanto vale esse ponto de interrogação, é só calcular aqui. Vamos somar aqui 30 mais 75 dá 105, mais o ponto de interrogação, que é igual a 180. Eu quero descobrir o ponto de interrogação, certo? Eu quero descobrir o ponto de interrogação. Se eu quero descobrir o ponto de interrogação, eu preciso deixar o ponto de interrogação sozinho. Então, eu vou mandar o 105 lá para o outro lado. 105 vai para o outro lado, fica menos 105. Então, ponto de interrogação é igual 180 menos 105 totaliza 75 graus. Eu posso fazer assim ou pela segunda maneira, usando a propriedade dos ângulos externos. Usando o ângulo externo. Certo? O que eu sei desse ângulo externo? O que eu sei desse ângulo externo? Vamos olhar lá para o triângulo. Eu sei que o ângulo externo X é igual à soma dos ângulos da frente. 75 mais 30. Então, X é igual a 75 mais 30, 105. Este 105 aqui é o ângulo de fora. Esse aqui é o externo. O que nós acabamos de ver? Que se eu pegar o ângulo interno mais o ângulo externo, isso sempre vai totalizar 180 graus. Então, o ângulo interno que eu quero descobrir, mais o ângulo externo que eu acabei de calcular,
é 105. Isso totaliza 180. Se eu quero descobrir o ângulo de dentro, que é o ângulo interrogação, que é esse ângulo de dentro aqui, eu preciso deixar ele sozinho. Só que para eu deixar ele sozinho, eu vou mandar o 105 lá para o outro lado. Vai ficar menos 105. Então, o ângulo de dentro, que é o ponto de interrogação, é igual a 180 menos 105, dá também 75. Posso resolver esse exercício das duas maneiras. As duas estão corretas. Beleza? Vamos aqui para mais esse exercício. É a mesma coisa, tá legal? Eu quero descobrir o ângulo de fora. O que eu sei? Que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos da frente, ou seja, 65 mais 32. Então, meu ângulo externo totaliza, o meu ângulo externo totaliza 97 graus. Tá legal? Super tranquilo, né? Vamos ver agora um caso diferente, beleza? Prestem atenção. Nós temos aqui um triângulo, só que esse triângulo tem um ângulo de 45, o ângulo de dentro, e aqui não tem ângulo, né? Não tem explícito, não tem aparecendo, mas tem esse quadradinho, né? Esse quadradinho, ele é muito importante. Esse quadradinho que eu vou pintar de vermelho, ele significa que é um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Se esse triângulo tem um ângulo reto, então nós chamamos esse triângulo de triângulo retângulo. Tá? Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo. Então nós queremos descobrir este ângulo externo, não é isso? Este ângulo externo é igual à soma dos ângulos da frente, ou seja, 90 mais 45. Então, este ângulo externo totaliza 135 graus. Beleza? Vamos supor que eu peça para vocês descobrirem quanto que mede esse ângulo que eu acabei de pintar de verde. Percebe que eu tenho o ângulo externo somado com o ângulo interno. Aparenta um desenho de meia circunferência, né? Aparenta um desenho de meia circunferência. E meia circunferência significa 180 graus. O ângulo externo mais o ângulo interno é igual a 180 graus. O ângulo externo eu acabei de descobrir, que é 135. O ângulo interno eu vou chamar de Y. Então, o ângulo externo eu vou chamar de eu vou chamar de Y. Certo? E se eu quero descobrir o ângulo interno, eu tenho que deixar o ângulo sozinho. Só que para eu deixar ele sozinho, eu vou ter que mandar esse mais 135 lá para o outro lado. Então, vai virar menos 135, certo? Então, o y que ficou sozinho é igual 180 menos 135, isso equivale a 45 graus, beleza? Daria para calcular de outras formas também. Mas o nosso foco aqui, por enquanto, é trabalhar com os ângulos externos, beleza? Então, nós vamos ficando por aqui. Ficamos aqui com um exercício falando um pouquinho sobre os ângulos externos
e o seu teorema, que a soma dos ângulos internos é igual ao seu ângulo externo do outro lado, né? Então, se você gostou da aula aí, compartilhe esse vídeo, dê um like para ajudar o canal a crescer e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Um forte abraço para vocês aí, façam suas devidas anotações e até a próxima aula. Tchau, tchau.